Bem, continuando aí nossa aula, vamos para o próximo slide, né? Ainda nas regras, agora com regras comuns do ensino fundamental e ensino médio, ou seja, no bloco anterior eu falei sobre as regras comuns para toda a educação básica e agora o compromisso entre o ensino fundamental e o ensino médio, que deve haver 800 horas distribuídas em 200 dias letivos, né, excluindo os exames finais. Não que isso não seja colocado na educação infantil. Se você for lá na seção da educação infantil, vai ser colocado também a questão da carga horária de dia letivo. Mas foi acrescentado depois, claro. Mas, quando foi feita a LDB, essa disposição para o fundamental e médio foi uma regra geral estabelecida, né? Possibilita a organização por agrupamento diversificado para a língua estrangeira e artes. Quer ver um exemplo? É dito que no ensino médio devemos ter 2 línguas estrangeiras modernas escolhidas pela comunidade escolar, de acordo com as possibilidades, uma obrigatória e a outra de caráter optativo, ou seja, de caráter optativo ela é obrigatória, porém você pode escolher. Exemplo, a obrigatória é o inglês, e aí você tem espanhol e francês. Você vai escolher a segunda entre o espanhol e o francês. Me diz, aonde que a gente... Me diz o ensino médio que tem realmente 2 línguas estrangeiras modernas. São casos raros. Mas, embora tenha que cumprir o programa e tem que ter essa carga horária na hora de emitir o seu histórico. Aí como é que os estabelecimentos de ensino fazem? Fazem por agrupamentos. Então, por exemplo, você não teve no primeiro ano do ensino médio. Aí você passou para o segundo ano sem fazer uma das línguas estrangeiras. E aí eles te agrupam com o pessoal do primeiro ano, que naquele ano apareceu o professor. Percebe? Então dá para agrupar, reorganizar. Não é o ideal, mas é como se faz. Tá? Então possibilita tanto para a língua estrangeira quanto para artes essa estratégia de agrupamentos. Que não é agrupamento por série, é agrupamento diversificado, é um outro tipo de agrupamento. Quando eu estou na mesma série, todo mundo assiste a mesma coisa. E essas 2 disciplinas você permite fazer outros tipos de agrupamentos. No ensino fundamental e ensino médio, a avaliação, atenção, avaliação. Eu dei bem uma dica na outra aula sobre a questão da prova em relação à avaliação, hein? A avaliação deve ser contínua e cumulativa, prevalecendo uma avaliação qualitativa. O que significa isto? Quando a gente fala que ela tem que ser cumulativa, é o acúmulo realmente de conhecimento. Mas deve-se prevalecer aspectos qualitativos ao quantitativo, ou seja, o processo, a continuidade, a formação do sujeito deve prevalecer aos conceitos, às notas, aos indicadores emitidos por um juízo de valor em relação ao rendimento do aluno. Tá? Então, pode ter prova? Pode. A LDB não determina que instrumentos de avaliação serão colocados nos sistemas. Isso varia de sistema para sistema, de escola para escola. O que a gente não pode é limitar a avaliação à prova. Até o próprio Lucchesi vai questionar isso, né? Ele chama isso de pedagogia do exame, quando a avaliação se limita ao único instrumento prova de cunho quantitativo, porque até a prova, quando você emite um juízo qualitativo, até a prova te dá muitas sinalizações sobre o processo. Porque imagina, a sua turma inteira errou a questão número 5, isso não está te dizendo nada? Com certeza está dizendo, né? Um outro ponto aí, regras comuns do fundamental e médio, a aceleração para os casos de atraso escolar. Por isso que a gente tem turmas de projeto, turmas de aceleração de aprendizagem, turmas de progressão, justamente para aqueles que estão defasados, e a defasagem implica em idade e série, ter a possibilidade de um novo agrupamento e tentar recuperar o tempo perdido. Isso em idade própria que eu estou falando, tá? Não estou me remetendo a já não. Isso é idade própria. Eu tenho 13 anos, era para eu estar no ensino fundamental. Eu tenho 13 anos, estou na segunda série, era para eu já estar lá terminando o ensino fundamental e eu não consegui. Você cria um projeto fora daquele fluxo escolar para tentar acelerar os estudos do sujeito. É nesse sentido. A recuperação ela deve ser preferencialmente paralela ao período letivo. Geralmente não é, né? Espera-se até o final do ano, aí a desgraça já está feita, para poder tentar recuperar. Honestamente, não recupera nada. A recuperação paralela ela implica, surgiu a dúvida, recupera. Lá no Pedro II eu trabalhava da seguinte forma, eu tinha uma professora à minha disposição toda segunda-feira. Ela ficava com a minha turma e aqueles que estavam com dificuldade nos assuntos X, Y e Z daquela semana anterior,
trabalhavam comigo numa sala, uma outra sala, com trabalho totalmente direcionado para a dúvida deles. Na semana seguinte eram outros alunos, era eu que determinava quem iria fazer, né, uma recuperação paralela. Também tem um outro exemplo, que é o caso da EJA no município do Rio de Janeiro. Eu falei, não é que toda a EJA vai funcionar desse jeito, eu estou dando exemplo de um sistema. E a EJA deles era vertical. Então, por exemplo, eu não tenho aula 2 tempos de matemática, 2 tempos de português, não. Era segunda, matemática, direto. Terça, português. Então, isso permitia que ao final da aula o professor pudesse fazer uma recuperação paralela. Então, a aula ia das 18 a 21 horas com todos. Nisso, o professor diagnosticava quem precisava, né, de uma atenção especial. Das 21 horas, 22, o professor sentava com esses alunos, dispensava os demais e só tinha um trabalho direcionado para tirar as dúvidas daqueles alunos. Também é uma outra forma, exemplo de recuperação paralela. E lembre-se, preferencialmente não é obrigatoriamente, ok? Sobre a frequência no ensino fundamental e médio. É exigida a frequência de 75%. Lá na pré-escola é 60%, no fundamental e médio é 75%. Em cima de horas, cuidado que isso é uma armadilha. A gente faz a chamada por dias, mas é contabilizado pela LDB por horas letivas. Ou seja, para aprovação, ainda tem esse complemento. A única forma de reprovação prevista pela LDB no fundamental e médio é por frequência. Então, ao contrário, até ciclo, quando muitas pessoas pensam, até ciclo reprova. Porque se você não tiver a frequência, você também está reprovado. Embora o cara está reprovado no ciclo, o que acontece? O sistema vai fazer a classificação no ano seguinte, não adianta nada, né? Mas tem essa possibilidade de reprovação sim, tá? Em cima das horas letivas. Eu ainda mencionei para vocês que quando chegar a 50% das faltas permitidas por lei, que estas devem ser comunicadas ao Conselho Tutelar, tá? Ou seja, quando chegar a 12,5%, elas têm que ser comunicadas ao Conselho Tutelar, pela direção da escola. Mas a gente nem se liga nisso, né? E tem Conselho Tutelar que nem cobra isso da escola. Ainda em regras comuns do fundamental e médio, currículo. O currículo deve ter língua portuguesa, estamos careca de saber. Língua portuguesa, matemática, mundo físico e natural, realidade social e política, ênfase no Brasil, óbvio, estamos no Brasil. Artes, em 2010 teve uma alteração, obrigatório com expressões culturais, não apenas técnica, porque antigamente a arte era só técnica, né? Em 2008, música não é componente exclusivo de artes, ou seja, você pode ter uma disciplina voltada para a música. Educação física é obrigatória, Facultativo nos seguintes casos: de jornada igual ou superior a 6 horas, idade maior ou superior a 30 anos, serviço militar, claro, eles fazem educação física lá, e prole, neném, né? Agora veja bem, é facultativa prática, você não vai fazer ginástica e tal, mas você tem que estar lá e tem que ser computada a sua presença. Provavelmente o professor vai dar uma outra atividade para você. História do Brasil, formação do povo brasileiro, língua estrangeira moderna tem que ter, história e cultura afro-brasileira, inclusive tem as diretrizes voltadas só para esse artigo da LDB, podendo ser abordada em educação artística, até preferencialmente, tá? Literatura e história do Brasil. Claro que interdisciplinarmente todas as disciplinas vão abraçar essa questão, mas preferencialmente nessas, né? Até porque o próprio conteúdo, o cerne do conteúdo tem uma inclinação para este assunto. Então, no próximo bloco eu vou falar só sobre o ensino fundamental, beleza? Bloco 1, regras comuns e educação básica. Esse bloco, fundamental e médio. E no próximo, só sobre o ensino fundamental.